não tem, e por isso precisa de pessoas que o apoiem em sua hipocrisia. Quando algum determinado irmão ou grupo é confrontado sobre o pecado, eles buscam que tipo de pessoa para conversar? Pessoas que os apoiem e sirvam de desculpas. Entre essas desculpas sempre está o apoio de quem está bem longe. Não, você falou isso, esse está mexendo. Daí você vai procurar quem? Aquele irmão que faz 3 meses que não vem na igreja. Que está brigado com o líder dele lá. Ou com o pastor aqui. Ou entendeu? Alguma coisa. Isso acontece em muitos lugares. Até nos nossos lares. Muitas vezes, casais que se unem de forma, eu vou chamar aqui, eu quero ser bem leve, de forma inconsciente, para esconder o fingimento do cônjuge. Ela sabe que o marido é isso, mas a esposa não. Então faz o seguinte, eu não falo nada de você, por quê? Porque a esposa também, às vezes não é bem esse caso. Mas existe grupos que apoiam o fingimento, a hipocrisia, mesmo sabendo que é um fingimento. Isso é também comum nos jovens, lógico que não da nossa igreja, fique bem claro, que quando confrontados, eles formam alguns grupos revolucionários, que lutam, quase como os zelotes, sem pegar, que lutam contra aqueles que estão dizendo ou impondo alguma regra, nova ou verdade. Esses buscam alianças. Que tipo de pessoa? Queria ler para vocês Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, você quer cair na hipocrisia? Faça alianças. Busque apoiadores para o quê? Para o seu fingimento. Você quer ser um crente de verdade? Busque aquele que fala o que você está errando. Aquele que não tem problema de mostrar, camarada, isso aí não está certo não. Esse é o seu amigo. Esse é o seu irmão. Meu irmão, só para ficar bem claro, quem tem sido as pessoas que você tem buscado apoio? Aliança. Aqueles que te apoiam em qual conduta? Que você sabe que está errado. Eles se apoiam nessa conduta? Vou dar um conselho para você. Fuja dessa pessoa. Se você tem um irmão que gosta de mostrar o seu erro, ainda que doa, ainda que às vezes não é muito legal, dá um presente de Natal para esse camarada. Porque esse é seu amigo. Esse é o seu irmão. E não aquele que fica te bajulando, como a gente vai ver no segundo ponto. E aí, pense, qual tem sido o teor da conversa dos grupos que você costuma andar? Críticas, murmurações, como nós vimos pela manhã, sobre aqueles que lhe ferem com a palavra? Ou reflexões que fomentam prestação de conta, que fomentam, às vezes, confrontação mesmo. Você falou isso aqui, eu quero que eu quero ver isso na minha vida. É assim que se cresce. Como disse semana passada o pastor que estava aqui, ferro com ferro se afia. Agora, o segundo cuidado que nós devemos ter para não tornar-se um cristão, o cristão deve tomar qual cuidado? O cuidado para não ser um bajulador. Olha só a parte A do versículo 14, vou colocar para vocês. Ó. Esses se aproximaram dele e disseram, olha que interessante que esses caras... Quem é que está fazendo isso? São os fiéis de Jesus? Não. Os fariseus e os herodianos. Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas em
conforme a verdade. Que elogio, eu queria que esse cara falasse isso para mim. Né? Quer mandar um cartão? Escreve isso aí, manda para mim. Mas não fingido, tá? Senão eu vou responder que nem Jesus. Crentes hipócritas, muitas vezes, recorrem ao quê? Bajulação. E é uma bajulação como uma manobra para avançar num plano que ele tem. Os hipócritas, antes de fazerem, esses hipócritas aqui, tá? Aqui do texto, antes de fazerem a pergunta, a armadilha para Jesus, eles estão usando termos que demonstraria que eles estão do lado de Jesus. Se a gente pegasse só essa parte e não o resto, e a gente lesse, mestre, sabemos que é, nossa, esse camarada é convertido a Jesus. É claro que eles não acreditavam no que Jesus estava falando. Eles não acreditavam que Jesus estava falando corretamente, que falava a verdade. Porque se eles acreditassem, eles teriam o plano de eliminar Jesus. A realidade é que eles viam Jesus como um enganador, um mentiroso, e que deveria ser silenciado. Fique bem claro isso. Agora, todos esses elogios têm dois propósitos, pelo menos. Primeiro, eles estavam fingindo, né, se identificar com essas pessoas, com as pessoas que estavam ali, em sua maioria, que acreditavam que Jesus ensinava a verdade. Eles estavam se misturando àquele grupo, das que as pessoas estavam sendo ensinadas por Jesus. E esses falsos, esses hipócritas, eles queriam convencer aquelas pessoas que eles também estavam buscando a verdade. Meu irmão, você veio hoje fazer o que aqui? Adorar a Deus, cultuar a Deus, certo? Mas você veio escutar a verdade? Sim ou não? Para quê? Para quê? Para que você quer saber a verdade? Para que eu quero saber a verdade? Dependendo da resposta, no fundo eu não quero saber a verdade. Eu não quero escutar a verdade, pelo contrário. Na hora que você começar a falar a verdade, eu já vou pensar no que eu preciso fazer lá fora amanhã, no que eu vou fazer ali, entendeu? Vou pegar um copo com água ali. Um segundo propósito aqui, eles queriam inflar, olha só como que eles eram tão inteligentes, mas ao mesmo tempo tão inocentes. Eles queriam inflar o orgulho de Jesus. Na esperança de que esse orgulho ia impedir Jesus de se esquivar da pergunta que eles vão fazer. É lícito dar a César ou não? Pagar o imposto ou não? Porque era uma pergunta muito perigosa. Então ele vai responder. Pronto, a gente vai conseguir. Então vamos enchê-lo. Você é mestre, você é sábio, você fala a verdade, você não olha a aparência das pessoas. Então nós temos uma pergunta para você. E aí o cara, se sou eu, né? Ah, muito bem, agora eu sou sábio. Pode fazer a pergunta aí que eu respondo. Encheu o orgulho. Aqueles homens, eles estavam ali com um propósito bem claro. E eles estão criando um ambiente para Jesus falar abertamente, sem se preocupar. Eles estão dizendo mais ou menos assim: Senhor Jesus, sinta-se à vontade. Você pode falar livremente. Não tem problema. O que você falar, morre aqui entre nós. É mais ou menos isso acontecendo. Agora, eu quero aplicar da seguinte forma esse ponto. Um crente sério não fica de conversinha mole. Ele não precisa ficar bajulando. Nossa, Priscila, você canta tão bem. Apesar que você canta bem, né? E quando é uma pessoa que é cristã, e começa com todo aquele embromation, né? Embromation, enrolation, como você quiser chamar. E começa ali dizendo: nossa, você é isto. Parece aqueles meninos querendo conquistar a menininha na escola, né? Você é isto, ou você é aquilo, né? Ah, você faz isso ou aquilo, que sem você nada seria possível. Quando o cara começa a falar isso, sem você, meu irmão, essa igreja, vou dar outro conselho para você: corra dessa pessoa. Corra do bajulador. A bajulação é uma característica de pessoas falsas.
Ah, não posso elogiar? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando bajulação. É uma característica de pessoas falsas, e isso também no nosso meio evangélico. Com a bajulação, muitos se apresentam de maduros, piedosos, mas lá no seu íntimo, lá no seu interior, estão apenas querendo acesso a alguma coisa que ele possa utilizar, alguma coisa sobre você, que ele possa utilizar contra alguém ou a favor dele. O bajulador, ele é um mentiroso de marca maior, pois ele não acredita em tudo mesmo que ele diz. Ele fala daquilo, mas é da boca para fora. E ele fala aquilo que é para conquistar alguma coisa. Então ele chega para você e vai dizer assim, ó, você sabe que você pode confiar em mim. Mas você não pode confiar nele. Mentira. Na realidade, ele quer o quê? Ele quer a sua confiança para saber o que você... Esse é o bajulador. A hipocrisia de uma pessoa é sustentada aqui por diversos meios. E entre esses meios está a bajulação. Agora, os verdadeiros cristãos são chamados à autenticidade, a mostrar quem são, sem fingimentos, que diz o que realmente está em seu coração. É lógico que fala em amor, mas ele mostra isso. Quer ver alguns textos? Provérbios 28, 23 diz assim: quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Romanos 16, 18 diz: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante, olha só que legal, palavras suaves e bajulação. Enganam os corações dos ingênuos. Marca aí, Romanos 16, 18. Mateus 5, 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Não tem essa história de conversinha mole. E por último, cristão, ele deve tomar cuidado de não fingir buscar a verdade. Tomar muito cuidado com isso. Olha o texto. A gente vai acabar com ele, tá? Estudando esse texto. É certo pagar imposto a César ou não? Agora vem a pergunta, né? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário para que eu os veja. Eles lhe trouxeram a moeda e lhes perguntou: de quem é esta imagem e essa inscrição? E eles falaram: de César. Responderam eles. Então Jesus lhe disse: tem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram muito admirados, ou eles ficaram admirados com ele. Agora, aqueles hipócritas, munidos de uma, vai ser meio estranho o que eu vou dizer agora, uma sinceridade falsa, então não é sincero, mas uma sinceridade falsa, fingida, a respeito da pessoa de Jesus, se aproximam como mensageiros da verdade, como Jesus sendo mensageiro da verdade, eles soltam esse veneno, mas eles pensam que, não, nós estamos atrás da verdade, nos diz, a gente quer saber, nessa briga que está acontecendo aí, a gente deve ou não deve pagar o imposto a César? Eles estão querendo saber, querem espiritualidade. Na verdade, eles estavam querendo simplesmente acabar com Jesus Cristo. Esse era o plano deles, forçando-o a um dilema inevitável. Agora, se Jesus respondesse, já expliquei isso para vocês, que sim, seria preso. Se ele respondesse que não, caía em descrédito. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre esse imposto agora, antes de eu aplicar. Era um imposto cobrado pelos romanos, mas era o imposto mais odiado pelos judeus. Talvez tivesse pagado o dobro de outros impostos, mas esse imposto era odiado por eles. Esse imposto não era sobre terras, nem bens,
mas era um imposto sobre a pessoa, quem ele era. Por isso que era um imposto pessoal. Como eu falei, era um denário que daria um dia de trabalho, né? E esse imposto significava que a pessoa era propriedade. E para um judeu, ele pertencia a quem? A Deus, e não a César. E para eles, esse imposto era uma violação do primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses. Por quê? O pagamento do imposto com a moeda do imperador, tinha que ser pago com aquela moeda, ela tinha uma forma de cultuar o imperador. Tinha que ser pago com essa moeda, e essa moeda ela tinha a esfinge do imperador. Aquela moeda de prata com a esfinge do imperador. Agora, esse imposto concorria com o imposto do templo, que também era um imposto pessoal, onde cada judeu, ele declarava como súdito ao rei eterno, então ele pagava uma vez por ano ao Deus de Israel. Então veja, é uma concorrência, não só isso. Outro ponto, era de que o homem foi criado à imagem de Deus, assim qualquer representação de imagem, para o judeu isso era blasfêmia. Outro conceito que a gente precisa entender. A área ou território válido de uma moeda, ou seja, onde essa moeda valia, implicava o domínio de um rei ou de um imperador. E aí tinha a frase na época, sua moeda saiu para o mundo. Significa o quê? A moeda que é o conceito de domínio. Então quando eu tenho que pagar e sou obrigado a pagar com aquela moeda, eu estou dizendo que quem é o meu rei? César. Entendeu? O judeu detestava tanto esse imposto, que devia ser pago pela moeda do imperador, pois implicava que agora ele era um súdito do imperador. Agora outra questão. A questão dessa tribulação tida foi sempre como um fator de revolta. A gente já falou lá de 6 a.C. Mas existia aquele Galileu que formou lá, Judas formou os zelotes e tal. Ele liderou essa revolta e essa revolta ela foi afogada em sangue e machucou muito os judeus. Você olha depois Atos capítulo 5, versículo 37, que você vai perceber o que um judeu pensava sobre isso. Isso era uma ferida para eles, que não tinha sido cicatrizada. E essa ferida vai ser tão forte que em 66, depois de Cristo, de 66 a 70, vai ter a nova revolta. Que vai destruir o templo, acabar com Jerusalém. Com essa revolta de tributação. Qual tributação? De a carga tributária? Não. Mas de falar que sou súdito do imperador. E aí os últimos vão morrer em 73 lá em Massada. Então, era uma questão que tinha muito a ver com a religião. Tanto que a cidade vai ser destruída, o povo judeu vai ser destruído por causa desse ponto. Então, tendo esse pano de fundo, esses líderes religiosos agora fingindo aqui, eles armaram a pergunta que com toda certeza ia trazer problema para Jesus. Ponto. Eles só não contaram com a sabedoria de Jesus, né, Adalberto? Com a divindade de Jesus. Por que vocês estão me pondo à prova? Daí Mateus 22, 18, depois você lê, ele usa até o termo hipócritas, né? Eles não queriam saber a verdade. Eles não queriam saber o que realmente deveriam fazer. Eles não queriam saber nada disso. Eles não queriam saber o que agrada a Deus. Eles estavam fingindo uma busca pela verdade. Meus irmãos, vamos só fazer uma comparação simples. Será que nós buscamos a verdade? Será que realmente nós queremos saber a verdade? Ou será que nós queremos corremos atrás de coisas que apoiam o nosso estilo de vida, que apoia a nossa religiosidade, que apoia talvez esse lado que eu sei, eu tenho que
tá isso, eu sei que eu sou um cara preguiçoso, eu sei que eu sou um cara, como eu escrevi na pastoral, um cara violento, eu sei que eu sou, mas isso eu não quero trabalhar, eu não quero saber a verdade disso. Essa turma aqui, eles eram fingidos, porque estavam dizendo querer saber o que deveriam fazer para agradar a Deus, mas era tudo mentira. A verdade, eles estavam perseguindo a verdade, que é o próprio Jesus. A resposta de Jesus foi muito simples. Se você olhar, ele fala, dê a César o que é de César e a Deus. É muito simples, mas tem uma profundidade. Ele pediu primeiro para trazer a moeda. E a moeda de um denário, que provavelmente tinha a imagem aqui de Tibério César. Agora olha só que interessante. Tibério César era filho adotivo do imperador deificado Augusto, que era um filho de Deus. Eles estavam com uma imagem, estava também na comparação, filho de Deus aqui? Os judeus, portanto, consideravam essas moedas ídolos em miniatura. Agora, a resposta de Jesus veio, uma resposta inesperada. Dá a César o que é de César. Por quê? Porque o conceito está certo. Jesus ensinou claramente que o pagamento de imposto a um governo secular é nossa obrigação. Por quê? Porque toda autoridade é instituída por Deus. Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7 mostra isso, que cada pessoa está sujeita à autoridade civil, e essa autoridade civil é uma expressão da graça comum de Deus. Imagine o nosso país sem polícia, sem governador, sem pessoas para dizer, eu vou ser mais simples, imagine a nossa cidade sem semáforos. Como seria? Então, nós percebemos que a resposta de Jesus diz que é legítimo dar à autoridade o que pertence à autoridade, pois essa autoridade está a nosso serviço. E aí lembre dos grandes benefícios que nós temos com a autoridade, ainda numa autoridade inclusive corrupta que nós temos. Jesus, então, porém, eu quero concluir, Jesus ele mostra que também existe nessa simples resposta, e os termos que ele usa, principalmente no original, o que é devido, a outro é o que é renda, aqui ele mostra que é mais importante ainda você dar o que é a Deus. Antes de eu falar o que é mais importante dar a Deus? O que você tem que você não deve dar a Deus? Fala para mim. Eu já dei a resposta, né? Qual é o seu bem mais valioso? Oi? A sua vida. E o que você deve dar a Deus? É o tributo? É a sua própria vida. Mas ele mostra isso como o exemplo mais claro aqui que ele pôs, como recusa de que eles não estavam dando o que era de César. Eles não estavam honrando o próprio Senhor Jesus que estava ali. Eles não estavam dando a honra ao Filho de Deus. Eles estavam brigando. Ah, porque aqui, ó, Tibério, que era o filho adotivo do outro que era imperador, que era filho de Deus, dos deuses. Olha só. Eles não estão dando a Jesus que é filho de Deus, a quem toda honra é devida. Então, o denário pertencia a César. Pronto. Mas o homem que é a imagem e semelhança de Deus, pertence a Deus. Então ele deve dar-se a quem? A Deus. Devemos dar a Deus a honra. E isso significa a condição, a função, a posição que Deus é. E o que Deus é? Criador. E como Criador, nós somos criatura. Devemos nos colocar nessa posição. Agora eu vou terminar porque já me alonguei no tempo, mas olha só que interessante. E ficaram admirados com ele. Você fala assim, pronto, eles se converteram. Não. Por causa da resposta que Jesus deu, como o Adalberto ficou admirado aqui. Nossa, que inteligência.
por causa dessa inteligência, por causa que ele não caiu nessa armadilha tão bem pensada, com uma aliança tão bem feita, fariseus, herodianos, todo esse cenário, por causa disso, eles ficaram admirados. Como que pode esse camarada escapar dessa armadilha? É esse o conceito. Não houve salvação aí. Eles não tinham a intenção de reexaminar seus planos, suas conclusões, o seu plano de matar Jesus, de olhar, vamos pensar bem quem é Jesus. Eles não tinham isso. Então, quero dizer, meu irmão, que essa teimosia pecaminosa revelou, sabe o quê? Que todos os que persistem na hipocrisia religiosa estão numa condição espiritual sem esperança. Porque ele vê algo inteligente, algo maravilhoso, algo que, peraí, como que pode? Mas eles não conseguem enxergar Jesus. É uma condição espiritual sem esperança, irremediável, irredimível. Aqueles homens não vão aceitar Cristo. Pelo contrário, eles vão conseguir o que eles querem. Por quê? Jesus vai ser morto. E por quem? Por Roma. Eu concluo, eu quero que você pense. O cristão, ele deve tomar muito, muito cuidado para não se tornar, então, um hipócrita religioso. Devemos tomar esse cuidado. E eu quero que fique claro isso. Esses 3 cuidados que eu passei para você. Tome cuidado com quem você busca fazer aliança. Com que grupo você gosta de andar. Com tipo de apoiadores que você... Não, esses apoiadores agora eles estão me confrontando. Não, se são apoiadores revolucionários, cuidado. Tome cuidado para não ser um bajulador, na intenção do que, as pessoas gostam de mim, eu sei agora das pessoas, mas não tem nada a ver do que você está dizendo para ela, você nem acredita no que você está dizendo para ela. Seja autêntico. E por último, tome o cuidado, e o que eu acho mais grave, tome cuidado, fingir que está preocupado com a verdade, que está buscando a verdade. Tanto devemos estar alertas o que eu quero com a verdade. Esses homens, eles não queriam saber se eles deveriam dar o dinheiro a César ou não, que é um conceito religioso, se isso agradava a Deus ou não. Não era essa a ideia deles. A ideia deles era calar a verdade. E todas as vezes que nós olhamos para nós, vamos perceber falhas. E nós, quem é que vai confrontar essa falha? A verdade. E adivinha qual vai ser a nossa tendência? Silenciar a verdade. Então nem sempre eu quero saber a verdade. Sendo assim, meus irmãos, a hipocrisia é uma condição sem esperança. Mas um crente alerta sobre o perigo da hipocrisia é um crente que amadurece e se aproxima de Jesus. E não sendo um zelote, mas carrega a sua cruz. Vamos orar. Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por mais esse domingo, ó Pai. Obrigado.